Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo explicativo das novas funcionalidades do Volare. E hoje eu vou explicar um pouco sobre a nossa nova ferramenta na parte de relatórios do módulo de planejamento do Volare. Então, agora aqui em relatórios, nós temos a ferramenta Relatórios Customizáveis. Os relatórios customizáveis têm o grande objetivo de você ter uma maior mobilidade na criação dos seus relatórios na parte de planejamento. Nós já temos a central de relatórios customizáveis no Licitações, também no Orçamento Plus, e agora nós também temos para a parte de planejamento, tudo para garantir aí uma maior agilidade na elaboração dos relatórios, tá bom? Aqui na central de relatórios customizáveis de planejamento possui 8 relatórios. Então, nós temos o planejamento, cronograma físico e financeiro, o planejamento, cronograma financeiro, planejamento, quantidade planejada, planejamento gráfico gigante, planejamento, previsão de compras, despesas em mapa, planejamento e dimensionamento de equipes. Aqui na setinha em azul, se eu clicar, ele vai aparecer as demais opções. Então, aqui também temos planejamento, gráfico e dimensionamento de equipe e planejamento e histograma de mão de obra. Então, eu vou estar explicando como que funciona cada um dos relatórios e também essa parte de tela. Então, um dos pontos principais aqui na geração dos relatórios do módulo de planejamento é você definir a sua data final e inicial, que vai estar dentro dos seus relatórios, né? Os seus cronogramas, a parte de quantidades, o Gantt. Então, trabalhamos a partir de períodos. Então, aqui, né, eu estou utilizando como exemplo um relatório antigo, mas aqui vocês vão ter a livre opção para estar escolhendo a data e o período desejado, tá bom? Então, uma vez que vocês escolheram a data inicial e a data final, vocês podem estar utilizando aí as nossas ferramentas, os nossos relatórios. Então, o primeiro que eu vou estar mostrando para vocês é esse orçamento de planejamento, cronograma físico e financeiro. Qual que é o principal objetivo desse relatório, que é o físico e financeiro? É você ter aí o controle da sua obra, tanto na parte de execução quanto na parte monetária. Então, você vai ter lá as suas porcentagens, né, que vão ser feitas dos serviços de cada mês, como também você vai ter o tanto que vai ser gasto dentro desses períodos, tá bom? Então, o que vai vir nesse relatório do cronograma físico-financeiro? Então, ele vai apresentar a estrutura do orçamento, código, descrição, unidade. Você pode estar trabalhando tanto só aqui com serviços, né, imprimir apenas as etapas, o nível 1, aqui a gente tem essa opção, né, mostrar as porcentagens ao invés de quantidade, a gente também tem essa opção, mas, né, por default, ele vai vir a estrutura com todos os níveis, etapas, atividades e os serviços, tá bom? Além dessas informações do orçamento, ela vai vir a data inicial e a data final, que foi feito o cronograma, como também a duração que vai, né, decorrer cada uma dessas atividades, desses níveis, né, da parte de orçamento, igual ocorre lá no cronograma na parte de planejamento. Lembrando que aqui é só a parte de relatórios, tá? Não é possível fazer edições. Nós vamos também ter aqui a coluna de quantidade, então aqui vai mostrar a quantidade de cada um dos itens, e aqui vai vir as informações referentes ao cronograma, tá? Então aqui ele vai vir o total, né, com as taxas, a parte do preço unitário vezes a quantidade, e aqui vai vir a porcentagem e o preço. Então, aqui a porcentagem de setembro, 22,73% do serviço vai ser realizado, o preço, né, que vai ser feito, vai ser gasto, seria de 1.217,77. E assim nós vamos ter, né, toda essa parte de porcentagem e o preço que vai ser gasto, né, a porcentagem executada e o preço, né, do valor a ser executado, vai estar aqui dentro do cronograma, e isso de acordo com o período que nós colocamos aqui, correto? Aqui eu posso estar, né, tirando aqui essa parte de mostrar porcentagens ao invés de quantidade.
ao mudar aqui essa opção, ela, ao invés de trazer a porcentagem do valor, né, sobre o total da parte do orçamento, ele vai vir a quantidade. Então, 1.217,77 equivale a 3,41 metros quadrados deste item aqui que nós estamos tratando como exemplo, tá bom? Então, aí a gente tem essas duas opções, ou mostrar com a quantidade ou mostrar com a porcentagem. Agora nós vamos para o nosso segundo relatório, que é o cronograma financeiro. Então, aqui na parte de planejamento, o cronograma financeiro, ele vai trazer as informações do orçamento. Então, vejam que aqui a gente vai estar com os serviços, tá? Diferente do anterior, que tinha as etapas e as atividades. Aqui nós vamos ter apenas os serviços, o código do serviço, e nós vamos ter a parte da totalização por período, tá? Então, vai vir a quantidade total, o preço unitário com as taxas, a data inicial e a data final, né, do cronograma para esse serviço, a quantidade do período que foi estipulado aqui em cima, né, o período que está sendo elaborada nessa parte financeira, né, que é do mês de setembro. E aqui a gente vai ter a totalização desse período para os determinados itens, tá bom? Então, isso vai acontecer para todos os itens. Então, aqui nós temos para setembro, aqui nós temos para outubro, novembro e assim por diante, tá? Então, aqui é o cronograma financeiro, então ele vai trazer os totais que serão gastos por período dos serviços. Agora aqui nesse terceiro relatório, que é a parte de quantidade planejada, ele vai trazer a quantidade de acordo também com o período que a gente vai estar trabalhando. Então aqui ele vai trazer todos os serviços, né, o código, a descrição do serviço, tudo certinho. Como informei, é customizável, eu posso estar tirando, eu posso estar acrescentando, se eu vir aqui, eu posso estar colocando de novo a informação, eu posso estar alterando as colunas, tá bom? Então, aqui, se eu quiser colocar, por exemplo, a classificação aqui na frente, posso também. Então, aqui a gente tem essa facilidade nos customizáveis. Então, aqui dentro do relatório de quantidade planejada, vai vir os serviços, né, unidade, quantidade total, total do item, a data inicial e final, e aqui ele vai trazer o período que nós estamos trabalhando, então aqui, por exemplo, de setembro, aqui o de outubro, a quantidade para o período que foi colocado, e aqui o mês, né, mês 9, mês de setembro desses itens, tá? Então, é a quantidade que se espera aqui para o período que foi colocado. Aqui o nosso quarto relatório, a parte do planejamento do gráfico gigante, ele vai trazer o gráfico. Para quem não conhece, é uma forma mais visual de você estar trabalhando aí com o seu cronograma, tá, de obra. Ele vai trazer aí o desenvolvimento das atividades, quando inicia uma atividade, quando finaliza, tudo isso de forma muito visual, tá? Então, ele é um gráfico mais visual para você ter esse controle dos itens que está tendo dentro do seu orçamento. Então, aqui ele vai vir a estrutura do seu orçamento, então, etapas, atividades e os serviços, e aqui ele vai estar mostrando a duração, aqui através do gráfico gigante, do serviço. Então, aqui também dá para ver que ele já tem a parte de porcentagem que vai estar decorrendo de acordo com o serviço, como que está sendo o aproveitamento dessas atividades, tá bom? Então, aqui a gente tem a representação do gráfico gigante. Nosso quinto relatório é a parte de previsão de compras e despesas em mapa. Então, caso você tenha colocado algum tipo de previsão de compra ou algum tipo de despesa na parte lá de planejamento, de acordo com os itens, ele vai estar apresentando dentro deste relatório, tá bom? Então, aqui na parte de previsão de compras, ele vai trazer Então, ele vai trazer aqui os insumos referente ao seu orçamento. Então, ele vai trazer a parte de mão de obra, materiais, equipamentos e assim por diante. Então,
vai ter a parte de unidade, quantidade, os totais, classificação, e aqui nós vamos ter, né, a parte das previsões de compra se tiver dentro do seu orçamento que foi colocado. Aqui a gente até deixa já sinalizado que para poder gerar essa previsão de compra dos insumos, é necessário gerar essa previsão de compras no módulo de planejamento. Então, se foi lançado, então aqui ele vai aparecer. Então, aqui ele vai ter o preço, né, de acordo com o período, de acordo com o mês, e a quantidade, aí que vai ter previsão de compra desses itens, tá? Então, aqui nós temos preço e quantidade aí dos meses, de acordo com o período. Nosso sexto relatório é essa parte de planejamento e dimensionamento de equipe. Então, ele vai trazer toda a parte de mão de obra e funções do seu orçamento. Então, aqui no relatório de dimensionamento de equipes, ele vai trazer toda a mão de obra. Então, vejam que aqui são insumos de mão de obra, a unidade, a quantidade de cada um. Por exemplo, esse servente, ele está com 3.555,57 horas de trabalho dentro desse cronograma. Então, aqui ele vai vir o total que vai ser pago ao servente, e as horas que foram divididas de acordo com o cronograma. Então, aqui, por exemplo, em setembro, vão ser utilizadas 59,27 horas. Aqui a quantidade de mão de obra vai ser apenas uma. Então, aqui vai ser em outubro 483,67. Quantidade para outubro 3. Então, aqui vai estar toda essa parte de acompanhamento e análise de mão de obra, né, com quantidade, totais, horas trabalhadas, quantidades da mão de obra, para poder estar fazendo esse desenvolvimento e acompanhamento do cronograma na parte de dimensionamento de equipe. Aqui agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o gráfico de dimensionamento de equipe. Então, nós temos a parte do relatório e também a gente tem aqui essa visão mais visual do gráfico, de como que funciona no gráfico de linha. Então, aqui ele vai ter todas as mãos de obras do relatório anterior. Aqui a gente vai ter a parte do cronograma com as datas, e aqui a gente vai ter a parte das informações referente à mão de obra, né? A parte aqui do relatório. Então, aqui você consegue ter acesso às informações, tá bom? E por último, aqui a gente tem a parte do histograma de mão de obra. Então, aqui nessa parte do histograma, ele vai apresentar a partir de gráficos de coluna as informações referente à mão de obra. Então, aqui do dia 1/9/2012 vai ter 4 pessoas trabalhando, aqui 10, aqui 13, 34, 19. Eu posso estar mudando aqui para mostrar em horas. Então, aqui eu vou colocar e atualizar. Então, aqui nesse período eu vou ter 113 horas trabalhadas, aqui 857 horas trabalhadas e assim por diante, tá? Então, nós vamos ter tanto na parte em horas, como também por quantidade. Então, aqui ó, tem as quantidades e aqui o período que vai ser trabalhado com a minha mão de obra, as minhas funções. Sobre a parte de impressão, para os histogramas e os gráficos, a gente tem a opção de formato de impressão, tanto para a parte de imagem quanto para a parte de PDF. Então, aqui nós temos são gráficos, o Gantt, por exemplo, eles são bastante extensos. Então, pensando nisso, a gente criou esses dois tipos de formato para poder atender melhor essa parte de visualização. Então, aqui, por exemplo, o gráfico de Gantt, eu vou deixar na parte de imagem para poder não cortar as informações. Então, vou clicar aqui em imprimir, eu vou nomear e vou clicar em salvar.
Então aqui, ó, ele já vai para a parte do pente, ele vai mostrar todas as informações sem o corte do relatório. Então ele vai aparecer tudo certinho, de uma forma que você consiga estar fazendo a visualização. Outra forma que tem através do PDF, só que no PDF ali a gente tem essa limitação de imagem, né, em relação ao tamanho. Então aqui a gente vai, né, vai apresentar todos os itens, mas aqui a gente tem o corte da imagem, então às vezes pode ficar um pouco desconfortável. Então por isso a gente orienta para estar colocando com a parte de imagem para sair tudo certinho, tá bom? Então, essa opção de formatos de impressão vai ter para os gráficos e para a parte do histograma. Para os demais, a gente tem a impressão, né, dos relatórios mesmo do Volare. Então, aqui eu vou alterar o gráfico, aqui é a parte do relatório. Então, eu peguei aqui o cronograma físico-financeiro. Vou clicar aqui em imprimir, eu posso estar imprimindo com ou sem capa, como também eu posso imprimir apenas as etapas. Eu vou clicar aqui em imprimir. E ele já vai fazer todo o demonstrativo aqui do meu relatório para vocês, tá bom? Então aqui ele já vem tudo certinho. E se eu quiser tá fazendo a exportação desse arquivo, é só vir aqui, ó, em File, Export Document. E aqui eu escolhi para Excel, por exemplo, eu também tenho esse tipo de importação. Então aqui eu vou colocar para a gente ver, vou abrir. E agora você já tem todo o relatório também em Excel com todas as informações que foram trabalhadas lá no módulo de planejamento. Então, esse é uma das nossas, né, da nova função que a gente tem aqui na parte de planejamento. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção.